Então, moçada, vamos lá, começando o nosso estudo 14 de Lucas e grandes emoções, grandes emoções. Nós vamos falar só do capítulo 7, versículo de 18 a 35. Vocês pensam que, nossa, tem coisa pra caramba pra falar. Então, vamos lá. Quem recebeu as perguntas, né, e eu vou respondendo as perguntas, a maneira da gente estudar. Quem não recebeu, isso que está assistindo o vídeo pelo YouTube, então você já vai saber como que é. E se você quiser participar online, enquanto a gente grava, você manda um recadinho para mim, que eu mando o link para você, tá? É todas as quintas, das 7 às 8 da noite, horário da Georgia, e do Brasil, das 20 às 21, tá? Geralmente, a gente não fala uma hora inteira, né? Então a gente bate um papo no começo do vídeo, depois a gente põe para gravar, aí tem a aula, e depois a gente desliga o gravador, e aí a gente continua debatendo perguntas. Eu não vou expor, né, as perguntas e quem tá assistindo. Então, quando você está aqui vendo, né, eu sozinho, na verdade, tem um time do lado aí junto que a gente está conversando, a gente vai tirar as dúvidas depois que terminar a gravação. Mas tudo se compreende em uma hora, então é fácil para quem quiser participar, tá? O convite está feito, você só mandar uma mensagem para mim, ou pode mandar uma mensagem no YouTube mesmo, ou pode entrar na página do Facebook também, e aí vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Então, vamos começar? Estudo 14 de Lucas. Engraçado, é o estudo 14, a gente ainda está no capítulo 7. Ixi, você nem sabe quantidade de coisa que tem. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a dúvida de João Batista? Ai, mas aí você vai falar, mas Kátia, do que você está falando? Entra lá no canal e assiste o estudo 13. Aí você vai querer saber de onde saiu o 13, aí você estuda o 12. Bom, então, para melhorar, começa desde o primeiro, e aí você vai ter uma noção da sequência que a gente está falando, tá bom? Existem temas que já foram tratados com outros escritores, tá? E nós fizemos de Mateus, de Marcos, de João, e agora nós estamos terminando com Lucas, então existem alguns fatos que está descrito nos outros livros, mas a minha proposta é não misturar os livros, tá? Então, nós estamos estudando passo a passo o que diz aquele autor naquele momento. Às vezes você vê que a sequência é um pouco trocada, ou tem alguma diferençazinha, porque é o olhar de cada escritor, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: qual foi a dúvida de João Batista? Se você quer saber o contexto, de novo, volta lá, para agora e volta lá no estudo 13, tá bom? Mas aí o texto diz o seguinte, do 7 de 18 a 20, diz o seguinte: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir ou esperaremos outro? Gente, vamos começar entendendo uma coisa aqui. João era primo de Jesus. João sabia, vamos ver, primeiro contato deles, 2, ok. A Isabel, mãe de João, estava grávida de 6 meses quando Maria chegou. Então, o João, na verdade, é coisa de 3, 4 meses mais velho que Jesus, tá? E o fato mais, assim, digamos, milagroso dessa história foi que quando a Maria chegou, o bebê, João Batista, dentro da barriga da mãe, ele já estremeceu. Então, ele sabia a que vinha. E ele reconheceu a Jesus. Olha só que louco. Aí vem o povo falando assim, ai, aborto até não sei quantas semanas. Gente, já é um ser vivo, um ser que tem alma, um ser que Deus já planejou, tá? Então, ninguém vai me convencer de que o aborto é só um monte de células sendo jogada fora, porque quando Isabel saudou a Maria, o bebê João Batista já tremeu dentro e Maria também estava grávida de pouquinho, tá bom? Então já teve essa interação. E aí o que acontece? João optou, ele sabia que ele veio para preparar o caminho para Jesus. E ele optou por uma forma muito radical. Tá, não estou dizendo que está errado, não, tá? Mas ele ia no deserto. E por que vocês acham que ele pregava no deserto? Muita gente diz que é porque ele queria sofrer. Não, gente. O que acontece? Quem é que ficava no deserto? Os párias da sociedade. Então era quem? Os delinquentes, os leprosos, aquelas pessoas que não eram dignas de viver junto da cidade, ficavam
na beirada da cidade, nas bordas da cidade, e ficava no deserto. Então, João se preparou e ia pregar lá para eles, onde ninguém queria pregar, tá? Não é que ele era, sei lá, louco, ele tinha um alvo, que eram as pessoas mais perdidas ao ver dele, né? E ele começou a escutar que tinha um que estava fazendo as coisas. Então, ele pegou 2 discípulos dele, porque ele tinha bastante discípulo, né? Tinha a turminha lá que gostava do João. Batista não era o nome dele, era o serviço, porque era ele que batizava. Então, vamos entender isso, que na Bíblia os nomes são compostos. Normalmente, o primeiro nome é quem é, e o segundo ou é a ocupação que ele tem, ou é de quem ele é filho, tá? Então, por exemplo, Bar Jonas era filho de Jonas, entendeu? Então, é assim. Bom, isso também nós já explicamos em outro estudo aí. Mas aí ele pegou e pediu para esses 2 discípulos dele irem lá, Jesus, e perguntar: és tu ou temos que esperar um outro? E aí, Jesus pegou, olha que legal. A pergunta 2 diz o seguinte: o que Jesus está fazendo nesse momento que eles chegaram? Então, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Quer dizer, o que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava curando, ele estava fazendo um milagre. Então, Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que viste e o que ouviste. Ouvistes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho, tá? Então, o que Jesus estava fazendo? Curando, e ele falou o quê? Olha, senta aí, olha o que vocês estão vendo, e vai contar para João. E aí, Jesus diz assim, aí tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então, a pergunta 4 diz assim, sobre quem Jesus fala agora? Então, aí ele passou a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Porque era lá que João ficava. Um caniço agitado ao vento? Caniço é tipo vara de pescar, que o vento fica balançando, assim, é uma vareta bem fininha, né? Então, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem de luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, aqui ele está falando para os discípulos de João já tinham saído, ele está contando para os discípulos, falando sobre João Batista, tá? E aí, a pergunta 5 é muito interessante, né? Porque Jesus está falando, ele veio para preparar o caminho, blá, blá, blá. E a pergunta 5 diz o seguinte: o que faltou para João Batista? E é aqui que pega o ponto, assim, mais importante no nosso estudo de hoje. Por quê? Versículo 28, Jesus diz o seguinte: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, tá? Então, ele, entre os nascidos de mulher, quer dizer, todos os que nasceram, os homens, ninguém foi maior do que João, porque João veio para preparar o caminho, e ele fez com maestria. E aí, mas ele põe um ponto e vírgula e fala, mas ele é o menor no reino de Deus e maior, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então você pergunta assim, por quê que ele está falando? E ele fala em outro, até eu disse que não ia falar dos outros evangelhos, né? Mas acho que é de Mateus, ele fala bem, explica bem isso aí, né? Qualquer um de vocês é maior, vai precedê-lo no reino dos céus. Por quê? O que aconteceu com João Batista? João Batista reconhecia que Jesus era o Messias. João Batista sabia que ele ia ter que preparar o caminho. O João Batista sabia tudo que ia acontecer e ele era primo, né? Então começa a vir Jesus, só que ele achava, ele se pegou na religiosidade. Então ele achou, eu tenho que... Sabe aquele cara que acaba de se converter, que fica assim, apaixonado, enlouquecido? Então, João era mais ou menos isso. Então ele achava um absurdo Jesus estar nas festas e conversar, comer, beber, conversar com o povo, dar risada, já que ele estava ralando no deserto. O que João tinha que ter feito, gente? Ele deveria ter, a partir do momento que ele descobriu, não, Jesus é o Messias, então eu vou andar junto com ele. Mas João Batista, a religiosidade de João Batista não foi suficiente para deixá-lo entrar e encarar a maneira
verdadeira como Jesus lidava com as situações, tá? Então, é muito engraçado que nós vemos isso hoje em dia, pessoas que põem a religiosidade acima do amor, inclusive. Eu estou dizendo que João não foi salvo? Não, imagina. A Bíblia fala, Jesus acabou de falar, que ele foi maior do que todos os nascidos de mulher. Eu não conheço ninguém que não nasceu de mulher, tá? Agora tem uma moda aí, né, que homem pode, mas não adianta, não vai vingar, por quê? Mulher gera crianças, apenas mulher, ok? Então, e aí o que acontece? João, ele foi para o céu, foi, ele cumpriu o papel dele, cumpriu, mas ele deveria ter encarado que Jesus era autoridade sobre ele, ter andado com Jesus, e ele não fez isso, tanto que depois ele vai e volta para o deserto e acabou perdendo a cabeça, que nem precisava, tá? Bom, vamos lá. E aí, isso aí é outro assunto. Aí a pergunta 6 diz o seguinte: qual era o batismo verdadeiro nesses dias? O versículo 29 e 30 diz o seguinte: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aí vem a turma, né, que é o pessoal, a gente fala fariseu, e você pensa que é eu estou denegrindo, né? É um xingamento, é uma coisa. Não, porque o fariseu era o religioso, era o estudioso, o teólogo da época. Então, eles eram tão presos à religião que eles não aceitavam o cristianismo, tá? Que nem chamava isso naquela época. E aí, eles não aceitavam o batismo de João, tá? E aí, nós vamos à pergunta 7, diz o seguinte: qual é a semelhança do exemplo que Jesus fala e o que acontecia? E aí eu amo que Jesus, para explicar, ele sempre pega uma historinha, né? E aí ele diz o seguinte: a que, pois, compararei os homens dessa geração? E a que são semelhantes? Vamos pegar isso e vamos colocar nos dias de hoje, você vai ver que tem tudo a ver. Então vamos lá. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Pois veio João, não comendo pão, não bebendo vinho, e dizei: tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis: aí tem um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, a pergunta aqui é o quê? Que, na verdade, o povo era tão hipócrita que ele não sabia quem ia seguir. Então, o que acontece? Não, vamos seguir a tradição. Não, a tradição dos profetas é muito duro. Não, vamos seguir esse aqui, que Jesus quer mais liberal. Ah, não, porque ele não guarda sábado, ele faz cura no sábado, porque ele se cerca de pessoas ruins, ele se cerca de pessoas que são prostitutas, cobrador de impostos, que era, eu acho assim que eles odiavam mais o cobrador de impostos do que as prostitutas mesmo. Mas então, assim, e Jesus vivia. Então, ele começa a comentar aqui que a hipocrisia, não, tá bom. Aí você vai falar assim, nossa, mas sabe aquela época? Mentira, até hoje em dia nós somos assim. Então, quando vem uma pessoa com uma ideia que de repente é para facilitar, aí você, não, esse não serve e põe para fora. Eu jamais vou me esquecer de uma igreja que eu pertencia, e tinha um senhor, que ele era apaixonado por evangelismo, ele falava com os jovens, ele era, assim, de mais idade, mas ele era super dinâmico, e ele montava time de futebol com a vizinhança, para levar a criançada para a igreja, ele era assim. E foi um rapazinho para a nossa igreja, e ele tinha uns 14 anos. Imagina um rapaz, um menino de 14 anos, que ele ia na escola dominical todos os domingos e levava o irmãozinho de 2 anos no colo. A mãe não ia, a família dele ninguém ia, mas ele achou que lá era o lugar, e ele falou: vai servir para mim e para o meu irmãozinho. Com 14 anos, ele falava: o meu irmãozinho não vai passar o que eu passei. E ele levava o irmãozinho no colo, punha na classe, no colo das tias lá das crianças, e ia embora. E um dia, esse senhor, ele pegou o rapazinho tinha um brinquinho, e ele foi dar uma dura, porque o rapazinho estava usando um brinquinho, e o rapaz nunca mais foi na igreja, tá? E até ele achou depois que ele exagerou. Então, o que acontece? Não era o brinco na orelha do menino que ia levá-lo para o inferno. Então, eu vou dizer para você uma coisa: nós temos os nossos padrões. Jesus, ele odeia o pecado, não o pecador. Não o pecador. Então, quem tem que limpar as pessoas das suas mazelas, dos seus pecados, é o Espírito Santo, não somos nós. Então, aqui o que ele está falando? Vocês são muito engraçados,
os homens da presente geração. E olha que isso lá, ele está no ano 30, tá? E nós estamos aqui em 2023, é um pouquinho ano mais para frente, parece que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Tudo que fizeram tá bom, porque sempre vai entrar em contradição. Então, é assim, é aquele cara que ele não frequenta uma igreja ou um grupo porque, de repente, não lhe convém. Então, quem é você na fila do pão para saber o que é certo e o que é errado? Então, eu digo, se você está procurando a igreja certa, querido, esquece, não existe, porque a igreja certa não vai aceitar você, nem eu, entendeu? Então, já começa por aí. Mas aqui ele está falando exatamente que João Batista e ele eram dois opostos. João Batista comia gafanhoto, mel silvestre e andava com roupa de camelo. Gente, imagina que esse cara fedia. E andava no meio do deserto, aquele calor, né? E ele era assim que ele pregava. Já Jesus tomava banho, andava no meio do povo, entrava nas casas, comia com as pessoas, tá. E aí eles não aceitavam nenhum nem outro. Quer dizer, hello, quem somos nós para aceitar ou não? E o mais interessante é que eu quero fazer a última pergunta aqui. Não tem texto, mas eu quero que você saiba. A última pergunta diz assim: quem foi batizado por Jesus? Vamos lá. Quem que foi que Jesus batizou? Vamos lá, vê. Um tempinho para você pensar. Surpresa? Ninguém. Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os discípulos, para que não houvesse alguém para dizer: eu sou membro da diretoria, eu fui batizado. Mesmo porque o próprio Jesus foi procurar João para que o batizasse. E João falou: não, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. Aí Jesus falou: não, eu vim para dar o exemplo. E ele se batizou. E ele mesmo não batizou ninguém. Quem batizava eram os apóstolos que estavam com ele, tá bom? Então, João Batista batizava e os apóstolos batizavam. E o próprio Jesus, não. Então, essa pergunta aqui foi colocada só para você saber e fortalecer que realmente não foi, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje. Foi curtinho, vapt-vupt, e vamos nos preparar para o 18, que é a semana que vem. Se você quer participar, ainda dá tempo, eu não sei em que época você vai estar vendo isso, tá? Mas você deixa um comentário lá no YouTube embaixo do vídeo e eu mando o link para você participar na hora, tá bom? Um beijo grande para você, Deus que abençoe e fique esperto. Qual é a lição especial desse dia de hoje? Tá? Já ia terminar sem frisar isso. Qual é a lição especial? Eu não tenho que julgar ninguém. Não temos que julgar ninguém. João estava certo, os apóstolos estavam certos, Jesus estava certo. Então, são as maneiras. Então, você vai ver igrejas diferentes, cada uma tem a sua regra. Uma é certa, outra é errada? Não. Deus permitiu a quantidade de igrejas diferentes exatamente porque o ser humano é diferente. Então, é uma questão de afinidade, tá? Então, quem sou eu para dizer que a irmãzinha que não usa saia, que ela vai para o inferno? Não, gente, ela usa, que não usa saia, não, que não usa calça, né? Só usa saia. Então, eu, por exemplo, eu uso calça. E, de repente, ela pode achar que eu vou para o inferno. Eu pinto a unha, eu uso brinco, eu uso batom, entendeu? E eu acho que está tudo bem. Então, vamos respeitar o que cada um acredita e vamos orar para que o Senhor é que tire de cada pessoa aquilo que é mais relevante, tá? De repente Deus já tirou de mim uma porção de coisas que não vai tirar de você, porque isso para você não faz mal, para você faz mal outras coisas. Então todos nós estamos crescendo e sendo podados e sendo limpos, tá? Capacitados, santificados, justificados. E aleluia, glória a Deus por isso. Então não vamos criticar outra maneira de adoração. Não vamos criticar o nosso irmão que está numa outra igreja e que, de repente, ele interpreta a Bíblia de uma forma diferente da sua, tá bom? Quem convence é o Espírito Santo e ele é capaz de fazer até as pedras clamarem. Então, fique esperto, fica a dica. Um beijo grande, agora é de verdade. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau!